Este programa tem o apoio de... A cidade de Penafiel comemora hoje 251 anos de existência e ainda entrevista a Adelaide Galhardo, diretora da Biblioteca Municipal de Penafiel, que nos contou a história desta cidade. Este é o Novo Notícias desta quarta-feira. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao bloco informativo Novo Notícias desta quarta-feira. A cidade de Penafiel comemora hoje 251 anos de existência, desde 1770 a 2021, a criar história, memória e vida. No dia em que Penafiel celebra o seu 251º aniversário de elevação à cidade, devido à pandemia ou consequente estado de emergência em vigor no país, a sessão solene foi fechada ao público, mas transmitida em direto através das plataformas digitais, Facebook, YouTube e o site do município. O presidente da Câmara Municipal, Antonino de Sousa, no discurso de abertura, dedicou a cerimónia àqueles que partiram, vítimas da pandemia, e às famílias penafidelenses que estão a passar por grandes dificuldades. Queria, pois, dedicar as primeiras palavras desta minha intervenção a evocar a memória dos que partiram, vítimas da pandemia, e a manifestar a minha solidariedade aos seus familiares e amigos. E queria também dirigir uma palavra de conforto a todos aqueles que sofreram e ainda sofrem na doença e desejar-lhes uma rápida recuperação. Como consequência da pandemia, que quando chegou ainda às nossas comemorações dos 250 anos estavam a iniciar, as muitas atividades previstas no extenso programa que tínhamos preparado para a efeméride foram totalmente canceladas a partir de março. A prioridade passou a ser a saúde e a vida dos penafidelenses. Elaboramos de imediato um plano de apoio às famílias e de resposta ao impacto da Covid-19 na economia local, para que fossem adotadas as medidas adequadas a prevenir e a conter o vírus, a apoiar as famílias afetadas pela pandemia e a minimizar o impacto da pandemia na nossa economia local. Apesar de todos os obstáculos criados pela pandemia Covid-19, o autarca penafidelense afirma que o concelho não suspendeu a sua atividade. As obras e os projetos prosseguem a bom ritmo nas áreas da educação, ambiente, mobilidade, desporto, entre outros. Apesar das incertezas que estes tempos colocam aos empresários e aos investidores, foram alienados a quase totalidade dos lotes da nossa zona industrial de Rezesinhos, com contratos de investimento para a instalação de empresas e consequente criação de emprego. Uma aposta especialmente importante face aos 20% de aumento da taxa de desemprego no ano passado e aos tempos difíceis que se anunciam. Na área da educação, foi concluída a obra de requalificação da Escola EB23 Dom António Ferreira Gomes, e estão em curso as empreitadas da requalificação das escolas EB23 Penafiel Sul, em Marecos, Secundária Joaquim de Araújo, aqui em Guilhufe, EB23 Penafiel Sudeste, em Cabeça Santa. E não desistimos de procurar recursos para que também as escolas básicas 2-3 de Pinheiro e de Paço Sousa possam e venham a ser objeto de requalificação. Mas demos um outro passo muito importante no domínio da educação e no apoio às famílias penafidelenses, quando tomamos a decisão de assegurar o transporte gratuito para todos os alunos do nosso concelho residentes a mais de 2 km da escola. E foi também a Câmara Municipal que disponibilizou mais de 700 tablets e várias dezenas de cartões de internet
para que os alunos mais carenciados do nosso concelho pudessem assistir às aulas online sem ficarem para trás. Também no domínio do ambiente, com um conjunto de projetos inovadores, na proteção dos rios e ribeiras do nosso concelho, na aposta na eficiência energética dos edifícios municipais e da iluminação pública, na aposta na economia circular e em várias outras ações que promovem o uso sustentável dos nossos recursos naturais. E nas políticas de bem-estar animal, com uma notável evolução no número de animais adotados, sem precedentes e sem comparação em termos regionais. No desporto, com o projeto do Parque Desportivo e de Lazer das Termas de São Vicente, quase concluído, projeto do Polidesportivo de São Mamede de Recesinhos, também em execução, ou o projeto do Futebol Clube da Calçada, que irá iniciar em breve. Nesta cerimónia foram distinguidos com a Medalha de Ouro do Concelho, a mais alta distinção do município, Abel Ferreira, treinador de futebol Júlio Manuel Mesquita, a título póstumo, e que foi presidente dos Bombeiros Voluntários de Penafiel e provedor da Santa Casa da Misericórdia, e o escultor Luís Mendes. Abel Ferreira disse sentir-se orgulhoso em ser penafidelense. Um orgulho tremendo ser penafidelense, nascido e criado. Posso dizer que sou penafidelense de gema. Aproveitar também esta oportunidade para agradecer o apoio de uma grande parte, se não de todos os penafidelenses, e de forma muito especial à minha família e aos meus amigos. Dizer-vos que, como disse, quando estás longe da tua terra, quando estás longe das tuas raízes, sentes mais a saudade, sentes mais o orgulho, sentes mais as tuas raízes. Portanto, dizer-vos mais uma vez, e sabendo que este ano Penafiel faz 251 anos que foi elevado a cidade, parabéns também à cidade de Penafiel. E para terminar, gostaria de desejar a todos, numa altura difícil para todos nós, a saúde, que sejam felizes e deixar-vos também um forte e grande abraço do tamanho do oceano que nos separa. Já Luís Mendes ficou surpreendido com tal distinção. Quero agradecer ao município de Penafiel este reconhecimento. Fiquei muito surpreendido, mas fiquei contente, obviamente que fiquei contente, e continuarei a trabalhar na linha que tenho trabalhado. Foi com orgulho que Hugo Miguel Mesquita recebeu a medalha de ouro atribuída a título póstumo ao seu pai, Júlio Manuel Mesquita. O meu pai, embora não sendo natural de Penafiel, cedo escolheu esta cidade para viver e sempre foi um grande defensor das nobres causas do nosso concelho, da nossa cidade, sempre que tinha a oportunidade de discutir em tertúlias com amigos, colegas de diferentes partes do país e até do mundo. O meu pai teve a oportunidade e a responsabilidade de servir instituições da cidade, como a Assembleia Penafidelense, como os Bombeiros Municipais de Penafiel, como a Santa Casa da Misericórdia de Penafiel, preocupando-se não só com o presente, mas sempre com o futuro. A autarquia penafidelense homenageou ainda os profissionais de saúde, atribuindo-lhes medalhas de mérito municipal dourado pelo trabalho desenvolvido durante a pandemia por Covid-19. As medalhas foram entregues aos diversos representantes das estruturas de saúde do concelho. A cerimónia será transmitida novamente via streaming, através das plataformas digitais, como disse, Facebook, YouTube e site do município, de forma a que toda a comunidade, ainda que em confinamento, se possa envolver nesta iniciativa. Isto porque Penafiel não poderia deixar de, apesar das restrições existentes, marcar mais um passo na sua história. Situada no topo e em costas de uma pequena colina,
conhecida como a Rifana, entre o rio Sousa e o rio Cavalum, afluentes do lado direito do rio Douro. Penafiel foi em tempos diocese e atualmente permanece como um dos principais eixos urbanos da região do Val de Sousa e Tâmega. Esta cidade fica situada a 30 km a leste da cidade do Porto. É uma cidade muito antiga, a segunda mais antiga do norte do país, como refere Adelaide Galhardo, diretora da Biblioteca Municipal de Penafiel. Com o desenvolvimento ali da zona à volta da Igreja Matriz, porque é preciso dizer que Penafiel era um local de passagem para Amarante e para Vila Real, de quem vinha do Porto, portanto aquela zona da Aveleda, subindo ali a rua direita, hoje a Rua do Carmo, a Rua Direita, era um importante sítio de passagem. Portanto, ali o lugar da Rifana vai crescendo, havia ali muitas hospedarias e chega a um ponto em que, com a construção da Igreja Matriz no século XVI, começa a ter mais importância que propriamente São Martinho de Madres. Não vou entrar aqui nos pormenores, o que é certo é que o próprio parque passa para a localidade da Rifana e vamos assistir então, em 1741, a elevação do lugar, a vila com o nome da Rifana de Sousa, e depois, a 3 de março de 1770, a Rifana de Sousa passa, por carta régia de Dom José, a cidade com o nome de Penafiel. Portanto, tudo isto é curioso. É curioso, por exemplo, ver também a influência que o Marquês de Pombal teve em todo este processo. Exatamente, porque ele tem aqui uma influência. Exatamente, ele tem uma influência importante. Como sabem, o Marquês de Pombal era ministro do Dom José e também é muito discutido a forma como o Marquês de Pombal quis tirar poder à Igreja, sobretudo aos jesuítas e toda aquela polémica. Realmente ele quis tirar o poder ao Bispado do Porto. E para tirar poder ao Bispado do Porto era preciso criar um outro Bispado, que era o Bispado de Penafiel. Uma história possível. Chegou a existir. O bispo nunca chegou a pôr aqui os pés. Portanto, é muito curioso essa história, porque realmente Penafiel foi levado à cidade em 3 de março de 1770 e logo a seguir é criado o Bispado de Penafiel. Portanto, que era uma condição sine qua non para que existisse o bispado. O Frei Inácio Caetano, que era o confessor da rainha, nunca cá veio. Mas nós temos em Penafiel ainda vestígios de tudo isso. Porquê? Porque temos a Rua do Paço, temos a Quinta do Bispo, que era para o Frei Inácio Caetano, onde hoje está a Portugalense, seria a casa, enfim, seria a residência do Bispo. Temos a Igreja Matriz, que ia ser a Sé, e que chegou a ter obras nesse sentido, a Igreja da Misericórdia. Peço desculpa, e portanto, se os penafilenses virem ali à volta da Igreja da Misericórdia, temos como eu digo, a Quinta do Bispo, a Rua do Paço, que nos lembram e nos remetem para... Exatamente. Curiosamente, o Frei Inácio nunca cá pôs os pés e, passado 7 anos, foi extinto, portanto, ele pediu... Curiosamente, ainda existe um bispo de Penafiel, que ainda há poucos anos veio aqui a Penafiel, se recordam, mas foi feito o Frei Inácio, nunca cá pôs os pés. Adelaide Galhardo, diretora da Biblioteca Municipal de Penafiel, a cidade comemora hoje 251 anos. É a segunda mais antiga do norte do país. Aqui chegou a existir um bispado, mas Penafiel nunca viu o bispo. São histórias reais da velhinha Rifana de Sousa. As obras de eficiência energética no Hospital Padre Américo em Penafiel estão a decorrer a bom ritmo. A execução das obras do projeto de eficiência energética do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa avançam a bom ritmo, num investimento de cerca de 5 milhões de euros. Segundo o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, nos próximos meses, a intervenção que está a decorrer vai transformar o edifício do hospital num dos mais eficientes e modernos da região. De acordo com o Centro Hospitalar, a região e os utentes vão passar a dispor, a partir do final do ano, de melhores condições de atendimento e com ganhos de eficiência numa área vital como a proteção do ambiente. A intervenção é financiada a 95% pela União Europeia e enquadra-se nas áreas de desenvolvimento estratégico do país para o período da retoma pós-Covid. Os centros de vacinação devem ter agora mais módulos de vacinação e capacidade para vacinar cerca de 50 pessoas por hora. A Direção-Geral de Saúde publicou esta terça-feira uma orientação sobre os centros de vacinação Covid-19 que recomenda que os centros sejam constituídos por um ou mais módulos de vacinação, cada um com 5 postos de vacinação e com a capacidade de vacinar cerca de 50 pessoas por hora.
A orientação refere que os centros devem ser constituídos em espaço amplo, arejado, de acesso fácil a pessoas com mobilidade reduzida e com 2 acessos de entrada e saída distintos, bem como facilidade de estacionamento e transporte de doentes. A norma estabelece que os centros devem possuir espaços bem iluminados e com controle da temperatura ambiente e ventilação adequadas. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Vamos ver agora como é que está a situação epidemiológica no país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 41 vítimas mortais e mais 979 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 16.430 óbitos e 806.626 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 8 residiam na região norte do país, 4 no centro, 25 na zona de Lisboa e Val do Tejo, 1 no Alentejo e, finalmente, 3 no Algarve. A Associação de Preservação e Dinamização Musical de Passos de Ferreira assinala o seu 8º aniversário com o lançamento de um site. A Compassos, Associação de Preservação e Dinamização Musical de Passos de Ferreira, instituição que tem como objetivos promover a preservação e dinamização musical do concelho, lançou um site para celebrar o seu 8º aniversário. O site integra uma breve introdução à vida da associação e várias rubricas sobre iniciativas, artistas e a própria história da coletividade. Lamego vai atribuir 289.000 euros a 45 associações do concelho. A Câmara Municipal de Lamego deliberou atribuir 289.550 euros a 45 coletividades, associações culturais, recreativas e desportivas do concelho. A autarquia esclarece que a atribuição destes subsídios tem como objetivo apoiar financeiramente as atividades que serão desenvolvidas até ao final do ano. Os protocolos de colaboração prosseguem com os objetivos de interesse público e visam promover a educação, o desporto e o desenvolvimento dos jovens. Já a Lijó investe 390.000 euros em viaturas de transporte escolar. O município de Alijó adquiriu 3 novas viaturas de transporte coletivo de crianças com capacidade para 55, 26 e 21 lugares, num investimento total de cerca de 390.000 euros. A autarquia esclarece que esta aquisição vai dar resposta às imposições legais que obrigam à renovação regular da frota escolar. As novas viaturas, segundo nota da autarquia, substituem outras 3 que atingiram o limite estabelecido por lei de 16 anos, não podendo ser utilizadas para transporte escolar. Estes autocarros vão permitir continuar a assegurar o transporte gratuito das crianças e jovens de todos os níveis de ensino do concelho. A utilização dos vales de compras em Lamego foi prorrogada até ao próximo dia 30 de abril. A utilização dos vales de compras oferecidos no âmbito da campanha Eu Compro no Comércio Local, que decorreu durante a última época natalícia, foi prorrogada até 30 de abril. A autarquia esclarece em comunicado que decidiu estender o prazo de utilização dos vouchers do consumo oferecidos no âmbito da campanha Eu Compro no Comércio Local, justificando esta prorrogação com o facto da generalidade do comércio tradicional estar encerrado devido ao atual estado de emergência. Norte reclama papel na gestão e aplicação dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. A Comissão Permanente do Conselho Regional do Norte apelou ao Governo o reconhecimento do papel da região Norte na aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência. A Comissão destaca em comunicado que a deliberação resultante da reunião, submetida no âmbito do processo de consulta pública, considera que o Norte tem um papel incontornável na gestão e execução do plano. A Comissão considera indispensável a descentralização da implementação do Plano de Recuperação e Resiliência através da participação das CCDRs, das Comissões de Coordenação,
e das entidades intermunicipais na sua arquitetura de gestão, de forma a garantir o equilíbrio territorial da sua aplicação e o sucesso da sua implementação no todo nacional. A Comissão Permanente do Conselho Regional do Norte realça que uma estrutura de missão centralizada não disporá de tal capacidade de gestão e acompanhamento em todas as regiões e sub-regiões do país e nos diferentes setores da aplicação, comprometendo os desígnios do Plano de Recuperação e Resiliência. Mais à frente, aqui no 9 Notícias. O Ministério da Educação reforça os apoios extraordinários ao associativismo jovem. O Ministério da Educação vai reforçar as medidas excepcionais e temporárias no âmbito dos apoios financeiros do Instituto Português do Desporto e Juventude, atribuídos às associações juvenis e estudantis no ano de 2021, em resposta à situação pandémica causada pela doença Covid-19. Segundo o Gabinete do Ministro da Educação, depois de um processo que acolheu contributos das entidades representativas do setor da juventude, designadamente o Conselho Nacional da Juventude e da Federação Nacional do Associativismo Jovem, acaba de ser publicada a portaria que reforça o conjunto de medidas extraordinárias já implementadas no ano passado, tendo em conta que o condicionamento na realização de atividades associativas exige iniciativas robustas de apoio ao setor, permitindo que as associações de jovens mantenham a sua atividade, dada a sua importância na formação de milhares de jovens. O Centro de Interpretação da Escultura Românica tem agora um novo filme promocional. O Centro de Interpretação de Escultura Românica, situado em Abragão, Penafiel, tem um novo filme promocional. A Rota do Românico esclarece em comunicado que o novo filme promocional, lançado no último domingo, tem a duração de 2 minutos, efetuando uma envolvente visita virtual pelos 6 espaços temáticos daquele equipamento cultural que abriu ao público no dia 25 de julho de 2020. Segundo a Rota do Românico, a inesperada descoberta arqueológica em 2006 de cerca de 70 elementos pétreos com decoração românica nas imediações da Igreja de São Pedro de Abragão, Penafiel, esteve na gênese desta criação sob a iniciativa da Rota do Românico. Este bloco informativo faz agora uma pausa de apenas 30 segundos para compromissos publicitários. Fique desse lado que eu volto já. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo de novo a esta segunda parte do bloco informativo. No que diz respeito ao desporto e mais precisamente ao Campeonato de Portugal, Felgueiras empatou frente ao líder, Pevidém, sem golos. O Futebol Clube Felgueiras empatou sem golos na deslocação ao terreno do líder da Série B do Campeonato de Portugal, o Pevidém. Num encontro muito disputado entre duas equipas interessadas em vencer, nenhum dos dois conjuntos conseguiu desfazer o nulo. Com estes resultados, o Futebol Clube Felgueiras restou o terceiro empate consecutivo, está no 5º lugar da tabela com 22 pontos, mas com menos 2 jogos. O Pevidém manteve a liderança da prova com 30. Continuando no Campeonato de Portugal, Paredes continua sem vencer. O Paredes voltou a perder na Série C do Campeonato de Portugal. A equipa unionista foi derrotada em casa por 0-3 pelo Marítimo B na partida da 18ª jornada do campeonato. O mau momento da equipa pardense começa a adensar
já que os comandados de Eurico Couto registaram o 8º jogo sem vencer. O Marítimo B adiantou-se no marcador ainda antes do intervalo com o golo de Kib, após a conversão de uma grande penalidade. Na segunda parte, o Paredes correu atrás do prejuízo, mas foram os insulares a dilatarem a vantagem. Já reduzidos a 10 elementos, os maritimistas chegaram ao 0-2 por Diego Moreno, que visou ao fazer o 0-3. Com a derrota, o Paredes começa a distanciar-se dos lugares de acesso à terceira liga. Está no 7º lugar com 14 pontos. O Marítimo B é 6º com 17, mas com menos 2 jogos realizados. Vamos ver agora quais é que são as previsões da meteorologia para os próximos 2 dias, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As previsões da meteorologia para amanhã, dia 4 de março, é de chuva ou aguaceiros com temperaturas máximas de 18 graus e mínimas de 8 graus. Probabilidade de chuva de 74% e o vento estará fraco. Já sexta-feira, dia 5 de março, chuva ou aguaceiros fracos com temperaturas máximas a subir para os 22 graus e mínimas de 6 graus. Probabilidade de chuva de 43% e o vento igualmente fraco. E chega assim ao fim o bloco informativo desta quarta-feira, mas já sabe, pode continuar a acompanhar tudo o que se passa na sua região em novonoticias.pt. Convido ainda a ficar desse lado, já a seguir temos o programa Reis da Questão com Duarte Graça. Eu regresso amanhã às 19h30. Tenha uma boa noite. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.